Olá a todos que nos acompanham no AEScast. É um espaço da associação para conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e fortalecer a engenharia, a arquitetura como pilares do desenvolvimento humano e sustentável. E hoje nós temos aqui o engenheiro de Minas, Rui Jäger, é engenheiro de Minas e de Segurança do Trabalho. Temos a honra de receber o Rui, né, Rui? Obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite e por dividir tanto conhecimento, tanta bagagem aqui com a gente. Eu que agradeço. Primeiramente, eu quero agradecer a AES, na pessoa do Alessandro, né, por me dar essa oportunidade de falar sobre engenharia de Minas e mineração. Uhum. E antes de começar a falar qualquer coisa, eu gostaria de, além desse agradecimento, de colocar uma frase-chave. Uhum. Essa frase-chave é a seguinte: mineração não é o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Ok? Ok. Então, depois eu explico, ao longo da nossa conversa, eu explico essa colocação. Okay. E gostaria também de esclarecer que engenheiro de Minas não é engenheiro de Minas Gerais, é engenheiro de mineração. Tá certo? Ok, tá certo. É que Minas, tradicionalmente, é o estado do Brasil onde tem mais minerações e tudo, e onde começou. Praticamente, o primeiro curso de engenharia de Minas, criado no Brasil, foi criado pelo José Bonifácio de Andrada e Silva, que era o assessor lá do rei, cara super influente. Ele trouxe o Museu de Mineralogia de Portugal para cá e fundou o primeiro curso de engenharia de Minas, que fica em Ouro Preto. Legal. Então, antes da gente entrar nesse assunto, porque você já começou a responder uma das minhas perguntas, eu gostaria, Rui, que você se apresentasse. Quem que é o Rui Jäger? Sim. Bom, aí eu preciso de muito tempo. Resume pra gente, Rui, por favor. Eu nasci em Fortaleza, morei lá até 15 anos de idade. Meu pai era militar da aeronáutica, fui transferido para Recife. Em Recife, eu fiz o então científico no Colégio Militar. Fui para a Academia Militar de Agulhas Negras, fiquei pouco tempo lá, desisti, não quis seguir carreira, voltei para Recife, que era onde morava minha família. Aquele ano eu comecei a trabalhar em aviação, né, como eu tinha te falado. E a ideia era a seguinte: eu ia fazer vestibular em janeiro, eu comecei a trabalhar em junho daquele ano, de 70. De 70, E a ideia era, quando eu entrasse na Foi ontem, então, que você começou, um jovem? Eu tenho 50 anos. Um jovem formado, experiente. Né? Então, a ideia era que, quando eu entrasse na faculdade, eu sairia do trabalho, né? Essa era a ideia inicial. Mas aí, o meu trabalho era muito bom. E eu fui testando, e assim eu fui até o 5º ano de engenharia. Foi um sacrifício pessoal absurdo, porque... Quantos anos de engenharia? 5. 5 anos. Tá. Porque eu trabalhei de madrugada, né? Para poder dar conta das coisas, eu trabalhava de madrugada. O curso de engenharia de Minas tinha muita atividade que era realizada longe de Recife. E o que mais motivou você, Rui, a escolher a engenharia de Minas? Porque, assim, na época, como você está falando, tinham muitas dificuldades, né? Exato. E não era, eu acredito que não era uma engenharia tão difundida assim, né? Não era, exatamente. A tua pergunta é excelente, porque vai me dar a oportunidade de dizer por que eu fiz engenharia de Minas. E já quero emendar também, porque assim, quem está ouvindo agora, a gente, e nunca pensou em mineração, o que um engenheiro de Minas faz? Que acredito que é o que também te motivou, né? Com certeza. Bom, o que você quer que eu responda primeiro? O que te motivou? O que me motivou? Eu entrei
o curso de engenharia de Minas antes, né? O curso de engenharia de Minas só tem, hoje tem algumas escolas particulares, poucas, mas 75% dos cursos de engenharia de Minas são em universidade pública. Tá. Então em São Paulo, na USP, que é pública estadual, e nos outros estados que tem, que não são muitos, são federais, certo? A que você estudou em Recife é federal? Federal, Tá. Universidade Federal de Pernambuco, Uhum. que é uma das universidades muito bem cotadas, né, no contexto geral das universidades do Brasil. Uhum. Está entre as 15 primeiras, vamos dizer Que assim. legal. Né? E daí, quando eu entrei, houve uma grande modificação na forma de você entrar para fazer o curso. Uhum. Porque antes, como aqui na Facem, por exemplo, Tá. antes você fazia o vestibular para engenharia civil Sim. e entrava no curso de engenharia civil Que e foi fazia meu por caso. 5 anos. Exato. Uhum. Ou mecânica, ou elétrica, ou Exato. seja o que for. Uhum. No ano que eu entrei, o ministro da Educação chamava-se Jarbas Passarinho, era um coronel brilhante, né? É o nome conhecido aí, né? Jarbas Passarinho. Uhum. Esse cara, ele fez uma modificação no ensino, onde nós passamos, ele dividiu em 4 grandes áreas, sabe? A área de ciências exatas e tecnologia, a área de ciências da saúde, a área de ciências humanas, 4 áreas. Uhum. E a área de engenharia, que era de ciências exatas e tecnologia, você fazia vestibular para essa área e você ia lutar pelo curso da tua preferência dentro da faculdade. Entendi. Nos 2 primeiros anos. Ah, você selecionava já, né? Pré-selecionava as matérias ali que você queria, É o o seguinte, nicho. você fazia, as matérias eram iguais para todo mundo. Ah, tá. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, É cálculo assim 4, também, que você que conhece. foi quando... Física 1, Enfim. física 2, física 3, física Exato. 4, etc. Uhum. Mas aí, quem se saiu bem, passando de um semestre para o outro, sem deixar nenhuma matéria para trás, teve a possibilidade de escolher o que queria. Certo. Então, por que eu escolhi Engenharia de Minas? Eu tive acesso a uma publicação da reitoria da universidade, Certo. onde a reitoria fez um levantamento dos cursos de engenharia e nesse levantamento contemplava o tempo que levava para um engenheiro se empregar depois de formado, Ah, profissão, né? quantos por cento dos engenheiros que se formavam naquela modalidade trabalhavam na área. Já tinha essa visibilidade já, né? Exatamente. Hoje não tem mais isso, né? A universidade era muito evoluída, né? Então, o pessoal da reitoria, esse trabalho foi fundamental para eu escolher Engenharia de Minas. Por quê? Porque Engenharia de Minas era o curso top, Entendi. entendeu? Era o curso top. Ele aparecia como o que não tinha, em 6 meses, ninguém estava desempregado, depois de 6 meses de formado. Certo. Todos que se formaram, 100% se formaram, trabalhavam na área de engenharia de Minas. Ninguém foi para outra coisa, etc. E eram os melhores salários. Aí vamos lá. Eram os melhores salários. E Isso. você já tinha ideia do que fazia um engenheiro de Minas? Claro, porque aí você aprende. Não, nesse momento não. Não, porque Nesse foi só assim, momento, tipo, não, essa engenharia é bem cotada, então acho que eu vou por aqui. Exatamente, E aí que foi... Você captou legal, porque realmente eu não tinha mesmo. E eu falava para minha família, eu tinha um tio em Fortaleza que era médico, aí ele falava, e aí? Você vai fazer engenharia então, civil? assim, entre aspas, você começou meio que por status, né? Na engenharia de Minas? Foi, porque era tipo isso que eu tô falando, Sim, né? sim. Foi isso que motivou fez eu você. me decidir. Claro. Aham. Daí, por exemplo, eu ligava pro meu tio, ele falava, você passou em engenharia, está fazendo civil? Né? Porque é mais conhecido. Não, estou fazendo engenharia de Minas. Minas e Energia? Não, só Minas. Não é porque tinha o Ministério, Minas e Energia? tinha o Ministério de Minas e Energia na época, né? Então,
quando falava que era Minas, o pessoal já associava. Minas Energia, não, só Minas. Não tinha nada a ver com energia. Energia era o pessoal que fazia elétrica, né? Tá. Certo? Então foi assim que eu fiz. E aí os 2 primeiros anos que foram hiper difíceis, né? Porque a gente pegou uma fase nova, uma transformação que houve em relação ao passado, né? Muita gente se perdeu pelo meio do caminho, porque se o cara não passou, por exemplo, em cálculo 1, aí tinha as matérias que eram que precisava que você tivesse cálculo 1. Então, se você não passou em cálculo 1, você não fazia 4, 5 matérias. E pergunta assim, você se formou em 5 anos, Rui? Em 5 anos. Olha, aliás, essa pergunta foi ótima, porque foi a maior vitória até então da minha vida foi essa. Eu me formar em 5 anos. Que legal. Porque foi muito sacrifício. Eu trabalhava... Teve muitos desafios, né? Muito desafio. E eu fui, vamos dizer, administrando. Por exemplo, matérias... tem um caso até curioso. Tá. As matérias que eram eletivas, claro que eu tinha interesse em fazer, mas quando não dava para fazer, eu deixava de lado. E eu deixei de lado siderurgia. E trabalhei 15 anos numa siderúrgica. Que bacana. Então você depois teve a oportunidade de se aprofundar, conhecer o assunto, né? O assunto, né? De forma prática. Que legal. E depois de formado, Rui, você já logo se empregou? Então, e aí, assim, faz um resumo pra gente da sua trajetória profissional aí, depois de formado. O curso é tão bom, Cristiane, que não sei hoje, mas acredito que ainda hoje é assim, porque eu leio algumas coisas e sei que é assim. Tá. As empresas iam buscar a gente na escola, certo? Então, minha turma foi a maior turma de todos os tempos. Que legal. Formaram-se 22. Desses 22, era para ser 30. 8 não chegaram, né? Tá. Mas formaram-se 22. Desses 22, a CPRM, que era a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, era uma estatal, né, do Ministério de Minas e Energia. Ela contratou 18. Ela foi lá na escola, fez um teste de conhecimento, fez psicológico. Isso em Recife mesmo? Em Recife mesmo. Ok. No dia 5 de dezembro, a gente já estava empregado. Quer dizer, a gente estava se formando ali em dezembro, né? Final de ano. Entregando ali Os tudo. Os caras tiveram no início de dezembro, no dia 5 a gente já teve o resultado. Desses 22 da minha turma, 18 foram para a CPRM, eu fui um deles, e 4 fizeram o concurso da Petrobras e fizeram carreira na Petrobras. E daí... E o que faz um engenheiro de Minas aí? Para quem está assistindo, quem não sabe... né, passa a entender esse universo aí, porque a engenharia de Minas, ela é muito ampla, né? Ela te abre muitas portas e assim, quando a gente vai se aprofundando o que faz um engenheiro de Minas, a gente consegue ver o quanto ela é base para outras engenharias, não é? Exatamente. Olha, a gente pode fazer muitas coisas, inclusive tudo que um geólogo faz, porque vamos dizer assim, a atividade de mineração, ela é dividida em, eu estava falando para ele, prospecção, pesquisa, lavra, beneficiamento, moagem, né, britagem, moagem. O geólogo é responsável por fazer a pesquisa, que é a fase inicial de uma mina, né? A pesquisa. Mas o engenheiro de Minas pode fazer. Tá bom. Se uma empresa me contratar para fazer uma pesquisa, eu sou apto a fazê-la, inclusive sob o ponto de vista legal. Mas a função precípua, né, do engenheiro de Minas é executar as atividades de extração. Ou lavra mineral, certo? Lavra mineral e complementando com beneficiamento que abrange a parte de britagem, moagem e outros processos que eventualmente aquele minério comporte, certo? Que aí varia muito de uma empresa para outra, certo? Onde eu trabalhei por mais tempo, que foi aqui na Cozipa, a gente ia até a fase de moagem, né?
E aí ali já terminava o processo. Uhum. E o engenheiro de Minas, ele também, veja, diferentemente de outras modalidades de engenharia, quando você vai para uma mina, você pode até ter um outro engenheiro de Minas ou outro profissional na empresa, mas esse profissional ele está numa central, ele pode estar, por exemplo, em São Paulo. Tá. E se tratando de São Paulo... Tá fora do local ali, ele da não mina. está no local da Tá. mina. Uhum. Ele está num escritório que fica lá na Avenida São João, lá em São Paulo. Ele analisa os dados do engenheiro que está no local? Sim. Você faz toda a totalmente. captação em loco? Exato. Tá. Então, o engenheiro que está na mina, ele, além de ser engenheiro, ele vai fazer as atividades de mineração, certo? Ele vai comandar, na verdade, né? A equipe, né? Vai comandar operacional a equipe, ali. Vai orientar. E você ficava em loco? Eu fiquei Rui? na mina Na 15 mina? anos. Na época eu era tão feliz, você não faz ideia. Eu dizia para todo mundo, eu sou um peixe no aquário. Que legal. Porque eu trabalhava na mina. E assim, ouvindo você falar, né, é bacana ver essa realização profissional, porque da forma que te motivou, e aí quando você realmente teve que atuar, né, firmemente ali na área e veio essa realização profissional, né? Exatamente. Isso aí, inclusive, foi já numa fase posterior, porque, vamos dizer, no primeiro momento da minha carreira, eu era da CPRM, como eu te falei, e a CPRM era um órgão de governo e me colocou à disposição do DNPM, que era o Departamento Nacional da Produção Mineral, que é, vamos dizer, a repartição maior da mineração, é a meca da mineração no Brasil, que hoje é a ANM, Agência Nacional de Mineração. Tá bom. Na época era o DNPM. E aquilo lá, ali foi muito bom, porque como eu fui um cara que trabalhei muito, eu não tive muito tempo para estudar durante a faculdade. Eu estudava objetivamente para passar. Sim. E tal. Para ganhar o mercado, né? Ali no DNPM eu pude aprimorar tudo o que eu não sabia, tudo que eu não aprendi na faculdade. Porque ali você faz, numa repartição pública, que é experiência, você né? estuda, você tem aqueles processos, você tem que entrar no âmago das coisas, né? E aí e tinha tempo de estudar, ninguém ficava... Não é como uma empresa que você é pressionado para fazer outras coisas, dar resultado, fazer produção, etc., comandar pessoal. E ali não, ali você estudava. Então, eu fiquei praticamente 2 anos estudando. Mas eu vi que aquilo ali, na minha cabeça, né? Outras pessoas diferentes, não era o meu futuro, porque eu eu não me imaginava passar a vida inteira fazendo aquilo. Eu queria ir à luta. E aí, nesse negócio de querer ir à luta, surgiu, eu vim emprestado aqui para o mesmo órgão, em São Paulo. Certo. Mas eu vim já com a intenção de fazer contatos, né? E assim, você já sabia onde você podia atuar na área, né? Eu queria atuar dentro de uma mina. Era isso que eu queria. Eu vim para São Paulo dentro de um projeto de um pessoal do Ceará, que era parente da minha mãe. Eles tinham pedreira em São Paulo e a ideia deles era fechar essa pedreira, ficava em Diadema, e abrir um projeto novo em Fortaleza. E aí, quando eu vim, né, conversando com eles com esse objetivo. Eu viria para pegar a experiência aqui em São Paulo e depois gerenciar esse projeto em Fortaleza. Esse projeto foi abortado porque era um grupo que, nesse mesmo ano, eles começaram a entrar em shopping center. Eles são os donos do Iguatemi, todos os Iguatemi do Brasil. E aí eles viram que ter shopping era um negócio muito mais rentável, muito menos trabalhoso do que mineração. E aí abortaram o projeto. E eu estava em São Paulo, trabalhando em São Paulo, porque eu tinha vindo com esse propósito de ficar um tempo em São Paulo e depois ir para Fortaleza. Daí foi quando surgiu a Cosipa.
O pessoal desse órgão público, DNPM, falou para mim se eu tinha interesse em trabalhar numa mina aqui no interior de São Paulo. Aí eu falei, mas onde é? Falaram que era em Sorocaba. E eu conhecia Sorocaba e eu adorei Sorocaba quando eu vim a primeira vez, sabe? Eu até pensei, assim, comigo mesmo, putz, como seria legal morar numa cidade dessa, pertinho de São Paulo, pertinho de Campinas, enfim. Sim, dos grandes centros, né? Uma localização... Até de aeroporto, para você poder voltar para Recife, né? Sua família lá. Eu enxerguei tudo isso. E daí, eles falaram, não, você vai morar em Sorocaba e vai trabalhar em Salto Pirapora, que fica a 20 quilômetros. Eu digo, mas vou tranquilo. E aí eu fui apresentado na COSIPA, tinha outros pretendentes à vaga, mas o que fez com que eu fosse o escolhido é que eu estava fazendo o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho em 78. Tá. Eu vim de Recife e eu já tinha iniciado Já emendou lá. uma outra Eu fiz faculdade. um terço do curso em Recife. Que legal. Que é uma especialização. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vim babando, assim, atrás de terminar esse curso. Você tinha sede, né, de conhecimento, né, Rui? Tinha, e eu entendia que ser engenheiro de segurança, para quem era engenheiro de Minas, era uma coisa, assim, indispensável. Era um aliado ali. Sem dúvida, né? Porque a atividade de mineração é uma atividade de alto grau de risco. Grau 4. Periculosidade. Insalubridade, tudo que você possa imaginar de insalubridade, de periculosidade, tem numa mina. E eu dizia, eu como engenheiro de Minas e complementando com engenharia de segurança, então, olha, isso aí foi uma bênção, porque foi graças a isso eu terminei esse curso no dia 31 de outubro de 78. Eu fui admitido na COSIPA no dia 6 de novembro de 78, 6 dias depois. Uma semana depois. E fui admitido porque tinha o curso de Engenharia de Segurança. Que legal. Porque, e aí, o que eles fizeram? Eles me contrataram como engenheiro de Minas e Segurança. As duas coisas. Certo? E daí, depois de 3 meses, eu já virei gerente, mas continuei fazendo na prática Minas e Segurança, né? O gerente era dentro do escopo da empresa, do organograma da empresa e tal. E aí eu era um peixe, como eu te falei, dentro do aquário, fazia aquilo que eu gostava. Até para a gente, assim, falar aqui para as pessoas, né, o que acontece geralmente dentro de uma mineração, de um processo de mineração, de uma mina, do interior de uma mina. Certo. Então, a gente, por conta de ficar, no caso, eu era um engenheiro residente dentro da mina. Eu tinha, na época, sei lá, mais de 200 funcionários, certo? 240, mais ou menos. Você que fazia todo o planejamento, Rui? Eu que fazia todo o planejamento, distração, toda a execução, tudo eu fazia, porque a COSIPA era uma empresa que ela não dava a menor pelota para a mineração. A gente era o primo pobre, a gente falava assim, né? A COSIPA era siderúrgica, entendia a gente apenas como fornecedor de matéria-prima e não queria saber dos problemas da gente, a gente que se virasse. E eu tinha que me virar mesmo, né? E o que fazia? Você coordena as atividades. Quais são as atividades? Perfuração, desmonte com explosivo, certo? Carregamento, aqueles caminhões fora de estrada que saem da mina, andava quase 2 quilômetros até chegar no britador. Quer dizer, tudo atividade de alto grau de risco, por causa dos acessos. A mina, essa mina daqui, de Salto, era uma mina de cava. A mina de cava é aquela mina que é como se fosse uma montanha de cabeça para baixo. Certo? Entendi. Não é a mina de meia encosta, sim, né? Que buracão ali, né? Que você lavra a partir da superfície. Sim, é isso mesmo. Uma cava. Então, tudo era mais difícil, porque a gente descia com o caminhão vazio e tinha que subir com o caminhão carregado. A mina ficava do lado de um rio.
O Rio Pirapora. Certo, aham. Rio Pirapora. O calcário é uma rocha altamente suscetível à forma ser, vamos dizer, trabalhada pela água. A água ataca o calcário, ela consegue meandrar no meio do calcário, certo? Certo. E com isso, essa mina era sempre alagada. Eu tinha 2 bombas. Por isso que falam que o pessoal vai mergulhar lá, né? Onde era... Não, mergulhar já é outra depois, coisa, é pós-mina, né? Quando a mina é desativada, né? Mas eu tenho uma passagem lá que eu, que eu mergulhei uma ocasião que deu uma enchente, né? E que eu queria chegar lá onde estava o pessoal em cima da balsa, e eu mergulhei e fui nadante. Eu nadava muito, né? Esses casos são legais, hein? Não, tem uns casos interessantíssimos. Né? Então conta esse caso aí pra gente. Não, esse caso foi o seguinte, que lá é assim, as bombas, eram 2 bombas, cada uma com motor de 200 HP, veja só. Tá. A altura da mina... Lembrando que é uma mina de cava. Um buraco. Um buracão. Um buraco de 1 quilômetro de extensão, veja bem. E de profundidade? Isso, profundidade, nessa época tinha 90 metros. Tá. E aproximadamente 60, 70 metros de largura. Quer dizer, era uma coisa muito confinada. Tá. Mas por que era confinada? Porque o calcário corria a mina, confinado. Uhum. Essa formação, lá da mina de Salto, ela tinha uma característica que o calcário mergulhava 70 graus, assim, em direção ao rio. Tá. Certo? Certo. Então, porque é um veio, então você tem aquele capeamento, que é estéreo, que bota fora. Tá. E o calcário útil mesmo, ele estava confinado num, a gente chama de pacote, né? Era um pacote de calcário, onde tinha um capeamento superior e um capeamento, vamos dizer assim, não é bem capeamento, mas uma base inferior estéreo. Então você tinha que atacar o veio exatamente como ele se apresentava. Tá. Tanto que chegou num ponto... Bom, deixa eu contar primeiro a história. Isso que eu ia falar. Vamos voltar para o caso, né? Pro caso. O caso foi assim, alagou a mina, porque de madrugada deu uma tempestade dessas que costuma dar, né, aqui na região, e caiu uma árvore em cima da rede elétrica. Tá. Aí faltou energia. As bombas deixaram de puxar e pararam as minas. E aí a mina ela subiu. Por lençol freático? Não, a água subiu. Por infiltração mesmo na rocha, e porque a gente tinha um poço, onde sempre tinha uma certa quantidade de água, uma lâmina de 6 metros de água sempre, permanente. Então as bombas trabalhavam no sentido de manter aquilo sob controle. Na medida em que as bombas, por falta de energia elétrica, pararam, o que aconteceu? A água, a inundação era muita por causa da chuva, né? Aquela tempestade, aí a água subiu e se preencheu, vamos dizer, as bombas ficaram submersas. Aí, no outro dia, né, todo aquele trabalho, a gente tem que arranjar uma outra alternativa para não parar a produção e tudo mais. E tinha um pessoal da manutenção que estava trabalhando lá, né, tentando remover o motor, para mandar o motor para secar aqui em Sorocaba, né? Enfim. E eu era metido a nadador, né? Resolvi mergulhar para ir nadando até onde estava o pessoal. Devia dar uns 200 metros. Não era pouco, não. 200 metros. E você nadou. E aí eu entrei ali, mas quando... Mas você entrou, pergunta, com roupa de mergulho? Não, eu entrei de cueca, tirei a roupa. Você tinha homem lá, né? Então tirei o meu uniforme. Engraçado. E mergulhou.
Só que depois de nadar um pouco, eu pensei, essa água toda. Você não entrou nem com snorkel, nada, nenhuma. Nada. Mas foi bem raiz, então. Né? Essa água, e o pessoal ficou tudo ali admirando eu ter feito aquilo, né? Foi um ato heróico. Um ato heróico. Mas depois de um certo tempo, eu comecei a raciocinar. Digo, pô, essa água veio lá de cima, lá em cima deve ter cobra. O escambau veio junto, né? E me deu medo de eu me deparar com uma dentro cobra. Que você teve essa consciência. Aí eu parei e fiquei pedindo ao pessoal para mandar a balsa me buscar. Aí eles ficaram realizados. Legal. Mas você conseguiu pegar o que você queria? Aí eu fui de balsa. Eu fui na balsa que eles mandaram. Né? Eu queria chegar lá onde eles estavam trabalhando, né? Tal, acompanhar o serviço e tudo mais. Mas, enfim, é uma atividade também que exige muito de você, sabe? Muito. E, como eu dizia, o engenheiro de Minas, que fica na mina, né, o engenheiro residente, ele acaba desenvolvendo assim, a arte de administrar, de fazer gestão, certo? Sabe uma curiosidade? O que vem da mina, né, que a gente usa no nosso dia a dia? Depende do minério. Tá. Tudo. Dá alguns exemplos aí pra gente. Tudo vem da mineração. A sua casa vem da mineração. Eu tenho uma pergunta. Aqui, por exemplo. Tem uma frase aqui, ó. A sua casa vem da mineração. Explica isso pra gente, Rui. Para quem aí não é da área, para um leigo entender, né? Porque isso é uma frase muito comum, né? Quando a gente fala de engenharia de Minas. A sua casa vem da mineração. Tem um desenho, né, muito legal que mostra tudo, né? Tudo. Aí diz qual é o minério, né, em cada lugar. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma edificação, certo? Certo. Tirando o tecido. Tá, que vem do algodão. Que vem do algodão e tudo mais. E que mais? Tirando o tecido e a parte elétrica vem da mineração, tudo, né? O que for tecido e o que for de couro não vem da mineração. Tá. Tecido vem da extração vegetal, né? Isso. E o que é de couro vem do animal, né? O resto é tudo de mineração. Sem exceção. Tudo. Exemplifica aí, dá celular, uns exemplos por exemplo, assim, seu celular, vamos pegar o exemplo do celular. Vamos, isso é legal. O seu celular é totalmente dependente de minerais, de minérios, né? Tá. Então, por exemplo, a tela. A tela é de vidro, não é? É de vidro? Sim. O vidro é feito a partir a partir da areia quartzosa. Exato. Né? Sílica. Então, é mineral. E os componentes sofisticados, os minerais nobres, né? Tipo nióbio. A gente não para pensar lítio, nisso, né? Nióbio, onde é a origem lítio, de tudo. Ouro, prata, tudo que tiver no celular, nessa linha, vem da mineração. Olha. Entendeu? Então, assim, dá pra gente afirmar que nenhuma outra engenharia funciona senão a engenharia da mineração. Com toda certeza. Sem sofisma aí, sem querer dar uma de esnobação. Certo. É a própria realidade, né? Então, você vê, uma casa, tirando a parte de madeira, a parte de tecido, madeira também é vegetal, né? Tecido vegetal. E couro, se tiver alguma coisa de couro, animal. Mas o resto é tudo, porque o piso é feito a partir de argila e outros componentes minerais não metálicos, né? Argila, dolomito, próprio calcário, né? Faz parte de certas composição de piso. O tijolo é feito de argila, né? O cimento é feito a base do cimento é calcário, né? Sim. Então, calcário, um pouco de argila, porque no cimento a argila leva óxido de ferro, que é necessário. Enfim,
tudo vem da mineração. Gesso, que hoje se usa muito em drywall, gesso é a partir da gipsita. Por sinal, no meu período de DNPM, era o lugar que eu mais ia, era nas minas de gesso, lá na Chapada do Araripe, na divisa Ceará, Piauí, Nordeste. Pernambuco, no Nordeste. Tá. São as maiores reservas de gipsita do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. Do mundo. Tá? Uhum. A gipsita é um sulfato, é um CaSO4 2H2O, é um sulfato de cálcio biidratado. Tá. Quando você queima a gipsita, você obtém o gesso, porque você tira a água. E é a partir do gesso que você faz hoje construções drywall, etc. Na época que eu ia lá, a gipsita era usada mais como ela retardava o tempo de pega do cimento. Uhum. Ela entrava numa composição de 4% no cimento, mas era um sofrimento. O pessoal lá da região, os mineradores, sofriam muito, porque eles ficavam dependendo das fábricas aqui do Sudeste para poder vender a gipsita, né? Uhum. E era uma coisa tão rudimentar, se carregava um caminhão na mão. Eu tenho uma pergunta aqui para você, Pois não. Rui, que fala assim, falando de Brasil, tá? Qual é o peso peso real da mineração na economia que pouca gente percebe? Olha, a mineração, ela só está atrás do agro. É uma atividade que garante os superávites comerciais do Brasil na balança comercial, sabe? Então, o agro é o top, 25% é agro, 4, 5% é mineração. Uhum. Então a mineração tem um peso muito significativo. Depois da mineração é que vem, por exemplo, o setor industrial, as indústrias, Entendi. tudo isso, tá? Tá. E se você pudesse mudar uma percepção da sociedade sobre a mineração, qual seria? Se você pudesse mudar aí a percepção da sociedade sobre a mineração, qual seria? Olha, eu vou te falar uma coisa, não é muito fácil. Nós somos poucos engenheiros de Minas, tá certo? Nós somos menos de 4 mil engenheiros no Brasil, de Minas. É pouco, né? Pouco. Uhum. Então, o que faz você, para responder essa pergunta, era preciso que a gente tivesse volume. Tá. Muitas pessoas falando sobre isso. Eu, por exemplo, sou uma voz isolada. Aqui na ES, eu frequento porque eu tenho que frequentar, não tem outra coisa na área de engenharia para me ir. Uhum. Então, eu tenho que vir aqui. Mas aqui predomina a engenharia civil, engenheiro mecânico, eletricista. Eu sou o único. Agora que apareceu um outro engenheiro de Minas aí, não sei nem o nome dele, é um rapaz, um senhor, que aparece aí. Uhum. Mas então, se você não tem número, não tem como fazer essa divulgação. Entendi. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, é um órgão fantástico. Uhum. Eu, inclusive, fiz uma pós-graduação lá. O presidente do IBRAM foi um cara que morreu agora, recentemente, Raul Jugman, não sei se você já ouviu falar. Não. Esse cara era um cobrão, um cara fera, foi ministro. Bem atuante. O IBRAM é um órgão fantástico, tem produções científicas tal, muito legais. Né? E para quem está pensando em fazer engenharia de Minas, qual o conselho que você daria? Faça. Faça que vai se dar muito mais coisas do que realmente... Eu não conheço nenhum engenheiro de Minas infeliz. Juro para você. Não conheço nenhum que... Quando o cara sai da área de engenharia de Minas, eu conheço alguns casos, aqui mesmo, de gente formada em São Paulo. Uhum. Quando ele sai da área, é porque ele cresceu muito. Ele vai para uma coisa muito top, que nem tem um colega meu que é hoje do Itaú,
está nas cabeças do Itaú. Sim. Tem outro que era aqui diretor da Flextronics. Né? Então, o cara, Da por indústria, ter alguma né? oportunidade política e Sim. tal, né? O cara ascende, né? Uhum. Então... E, Rui, a gente já está caminhando para o nosso encerramento. Ai, que pena. A gente começa a falar tanta coisa, né? Adorei aí o caso que você teve que mergulhar. Foi muito legal, tem bastante história, né? Eu tinha selecionado alguns casos, assim, pitorescos, sabe? Esse foi, com certeza. Esse eu não tinha selecionado, esse veio por acaso. Né? Tá certo. Bom, para a gente fechar aqui, qual a frase que resume a importância da mineração no nosso dia a dia? Uma frase aí, deixa aí para a gente uma frase que resume a importância. Olha, eu acho que eu me antecipei falando no início, né? A mineração não é o futuro, mas o futuro depende da mineração. Da mineração. Porque tudo... E olha, Cristiane... Nós estamos entrando numa fase agora, que é essa fase de demanda baixa de carbono, o pessoal quer sair do petróleo. O que vem por aí, bateria, tudo depende de mineração. Lítio, cobre, cobalto, tudo isso aí depende de mineração. Então, a mineração, ela teve uma fase muito difícil, que ela era muito mal vista por causa das questões ambientais. Então, a comunidade em geral... Isso que a gente nem entrou nesse tema, pois né? Pois esse tema é super interessante. Vamos dizer, a comunidade brasileira em geral tinha uma péssima visão, né, da mineração. Enxergava a mineração como atacava o meio ambiente, tornava o ambiente rude, feio, enfim. Mas essa nova condição da tecnologia está fazendo a mineração ressurgir das cinzas e se tornar ainda mais importante, por causa de que os processos, a bateria, os carros elétricos, essa coisa toda, tudo depende de minério. Tudo, não tem como, né? Não tem como. O carro, a geladeira, tudo, o garfo que você pega no come, e Rui, Isso aqui, ó. Isso aqui é feito de caulim, de argila, essas coisas. Exato, a cerâmica, né? Cerâmica. E Rui, você gostaria de deixar aqui um contato para quem quiser entrar em contato contigo, se aprofundar no assunto? Eu fico inteiramente à disposição. Quer deixar um telefone, um e-mail, sim, com certeza. Um endereço de rede social? Fica à vontade para deixar, que depois a gente passa aqui embaixo, tá bom? Pode falar. Posso falar? Pode então, falar. O meu telefone é 15 99728 8807. Tá bom, então. O meu e-mail é o jagger@yahoo.com.br. Jagger, Jaegger. Ok. JR é abreviatura de Júnior, tudo junto. Tá. E @yahoo.com.br. Então a gente vai estar escrevendo aqui embaixo, né? Você pode entrar em contato aí com o Rui, que eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Obrigada por por estar aqui no nosso podcast, nos enriquecer aí com o seu conhecimento. E tem muitos outros assuntos, né, Rui? Que aqui o tempo é limitado. O tempo é limitado, e a gente quer navegar muita sobre... coisa para falar, sabe? Que estava na minha cabeça, assim, eu fiz um apanhado. Mas tudo bem, eu entendo. 30 minutos realmente passa rápido demais, só dava né? Pra falar o que eu falei mesmo. Tá certo. Tranquilo, mas eu fico à disposição, viu? Com informações adicionais, quem se interessar pelo assunto. Eu acho que é uma forma até de incentivar algum filho de engenheiro, colega e tal. O cara quer fazer engenharia, vai lá, uma ovelhinha lá, vai lá fazer engenharia de Minas, né? Porque se a gente não fizer esse papel de propagar, né, é difícil, porque é uma engenharia que você tem que trabalhar no interior. Eu fui um cara de sorte, trabalhei só em cidade boa, Recife, Sorocaba, São Paulo, capital, né? Mas
tem colegas meus que foram lá para a Amazônia. O cara se deslocava de barco, de helicóptero, cacete, para poder chegar nas minas. Tá certo. Certo? Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Rui, pela sua participação. Disponha. E agora eu quero convidar você a nos acompanhar aqui. Curte, comenta, compartilha, deixa aí nos comentários alguma dúvida que a gente procura responder para você. Se ficou alguma coisa que não deu tempo de comentar aqui, né? Com certeza. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço também a você, viu? Eu que agradeço. Você é uma Obrigada. simpatia. Obrigada, Rui.